que Ele te prometeu. Então levanta a mão aí, enxugue as lágrimas, porque Ele te escolheu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos salvos através da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Então nós precisamos estimular essa fé, porque com ela nós vamos vencer as aflições, porque elas vão continuar na caminhada, e vencendo as aflições nós vamos concluir a nossa jornada aqui, para morar com Ele na glória um dia. Amém? Eu vou trazer uma palavra bem rápida, tá? Hoje é sábado, para dar tempo de vocês saírem comer um x-salada, uma pizza, um cachorro quente aí. Vai ser bem rápida a palavra, tá? Mas é uma palavra de reflexão, tá? Em poucas palavras nós vamos entender o que Deus tem para as nossas vidas. E eu fiz essa introdução para vocês entenderem o que Deus quer hoje à noite. É uma palavra que eu gosto demais, tá? Em alguns momentos eu já trouxe alguns spoilers sobre essa palavra, mas hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu quero que você entenda que a aflição vai vir, mas que Ele vai continuar conosco sempre. Amém? Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Neemias. E Fabrício, tem isso na Bíblia? Tem, irmão. Neemias. Procure Salmos, volte um pouquinho, aí você vai achar Jó, e você vai achar Neemias. No capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura. Capítulo 2 de Neemias. Enquanto você procura, cadê o Eric? Não, tá aqui. Está lá fora? Não, deixa ele lá, depois vocês contam para ele. Todo o conjunto toca muito bem, tá? Deus usa todos eles. Mas no último louvor, agora ele na bateria, sabe quem eu lembrei? De Miriam. Se ela ia passar vergonha com o pandeiro. Ele tocando aquela bateria com vontade, eu disse, rapaz, o mar ia se abrir mais ainda se fosse você. Que bênção, irmão. Olha aqui que Deus fala com o Fabrício, né? Que coisa maluca. Mas são coisas que Deus usa. Deus usa. E às vezes a gente acaba não entendendo a dimensão de ser usado por Deus, irmãos. Às vezes você, na rua, no trabalho, você é usado como um dos profetas e nem sabe. Você nem se atenta, às vezes, quando Deus olha para você e diz, eu vou usar aquele irmão ali igual eu usei Josué. E ele faz, e você nem se atenta às vezes. E você é mais privilegiado que eles. Por quê? Porque você não vive enxergando, você vive pela fé. Você acredita que Ele faz na sua vida. Olha só que tremendo isso. Capítulo 2 de Neemias, versículo 18. Quem achou, diga, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Nossa, igreja boa de Bíblia. Vamos lá. Eu também lhes disse, como a boa mão do Senhor está sobre a minha vida. Em algumas traduções, também lhes disse, como Deus tem sido bondoso comigo. Só essa frase. Guarde no seu coração isso. No original, a Bíblia traz a primeira frase que eu falei. Eu lhes disse como a boa mão do Senhor está sobre a minha vida. Na tradução renovada, com a linguagem de hoje, diz, como lhes contei, assim como Deus tem sido bondoso comigo. Que quer dizer a mesma coisa? Vamos entender o que esse contexto diz, irmãos.
A Bíblia diz que Neemias estava em uma localidade onde ele residia desde que nasceu. O interessante aqui é que ele tem uma descendência judaica. Embora ele nunca tenha ido a Jerusalém, embora ele nunca tenha pisado em Jerusalém, os seus pais nasceram em Jerusalém, saíram de Jerusalém, ele nasceu em outro lugar, mas as raízes sempre estiveram no coração dele. Ou seja, o povo dele era o povo de Israel. Ele cresceu com esse conceito. Ele cresceu aprendendo que o Deus dele era o Deus de Israel. Ele cresceu entendendo que o Deus que poderia salvá-lo era o Deus de Israel. De criança, adolescente e jovem, ele entendeu que Deus estava no controle da vida dele. Mas como ele morava distante da cidade do Senhor, ele recebia notícias a respeito do povo. E as notícias que chegavam flutuavam de boas a ruins. E a Bíblia diz que sempre que um viajante passava pela região onde ele morava, ele perguntava: como está Jerusalém? Como está o povo? E os boatos chegavam dessa forma, as conversas iam e vinham desse jeito. O interessante é que essa época aqui era uma época em que o povo de Israel estava sofrendo sobre jugo de alguns outros povos. E foi mais ou menos na mesma época que o Joshua falou aqui, mais ou menos. Na palavra que ele trouxe, já existia uma escassez de algumas coisas, que era justamente por causa desse jugo sobre o povo de Israel. Então outros povos conseguiam ir contra Israel com a permissão de Deus, e o povo de Israel sofria com isso. Aqui vem a primeira aplicação da palavra para as nossas vidas. O povo de Deus sempre sofreu. O povo de Deus sempre foi visado e tentado ser subjugado por outros povos. Até hoje somos ridicularizados. E dito isso, olhamos para a festa que teve agora há pouco, o que fizeram para encenar o povo evangélico. Entendemos que somos ameaçados todos os dias, ridicularizados todos os dias, e as aflições que vêm sobre as nossas vidas são naturais, irmãos. Não tentem achar que precisamos ser advogados de Jesus, ou que Jesus ficou triste por aquilo que fizeram contra os evangélicos. Não. Tudo isso é bíblico. O povo de Deus sempre vai ser agredido por quem olha de fora e não vive isso aqui. Nós sempre vamos ser o alvo do mundo. Isso não tem problema, porque viver na aflição é algo cotidiano nosso. Ficar triste com algumas coisas é natural do cristão. Só que eu tenho uma palavra de bênção para você também. Além das aflições, além das tristezas, além dos desgastes de um povo que é julgado, torturado, moralmente e espiritualmente inclusive, um povo que é visado por outros povos, assim como no tempo de Neemias e no tempo de Abacuque,
Um povo que é olhado de forma diferente. Tem as suas aflições? Tem. Mas por outro lado, aleluia, é o único povo na terra que, como já cantou aqui, a Sara, com um grupo de jovens e com a igreja, é o sacerdócio santo, é a nação eleita, é o povo adquirido, e além disso, a mão do Senhor está sobre esse povo. Oh, glória! Nós podemos ter aflição, podemos. Nós podemos ter tristeza na caminhada, podemos. Mas a mão de Deus nunca vai sair de cima desse povo, irmão. Aleluia. Nós vamos entrar no deserto, mas a mão dele vai vir como do tamanho da mão de um homem, cumprindo o povo do Senhor. Aleluia. Nós vamos estar na tempestade, mas ele vai caminhar sobre as águas e vai acalmar o vento, acalmar as águas do mar, e dizer o seguinte: é hora de você navegar em águas tranquilas. A aflição chega, a angústia chega, a tristeza chega, mas a minha mão continua sobre a sua vida, e não há quem possa tirar as minhas mãos de cima de você. O povo do Senhor, ele é escolhido, e ponto final. Ele é escolhido para viver isso. Para viver em aflição, tudo bem, não tem problema, mas para viver o sobrenatural de Deus na vida dele. Imagina se nós estivéssemos numa calmaria total, não tendo problema, não tendo aflição, sem a mão do Senhor sobre a nossa vida, não seríamos nada. Mas nós continuamos trabalhando, batalhando, lutando, indo para cima, e a mão do Senhor sempre sobre nós. Daí o que tem a ver com essa palavra, Fabrício? Neemias está de longe. Numa dessas viagens veio o primo dele. Olha que palavra legal, irmão. Agora vai ficar interessante. O primo dele veio, e aí ele disse: e aí, como é que tá? Eu escutei que tem uma guerra lá, que o negócio está pegando, e foram para cima do povo de Israel. E aí o primo dele diz assim: olha, as notícias não são boas, Neemias. Pegaram o povo, mataram os homens, levaram as crianças, levaram as mulheres, reféns, os idosos estão abandonados porque não serviam para nada, os muros foram derrubados da cidade, as portas foram queimadas, praticamente não tem mais cidade, Neemias. Acabou aquilo que você achava que tinha. Neemias nunca tinha visto Jerusalém, nunca tinha pisado em Jerusalém, e ele recebe a notícia de algo que ele nunca tinha vivido fisicamente, mas tinha vivido pela fé. Oh, glória! Olha como a gente vive no mundo espiritual, jovens. Às vezes nós nunca vivenciamos fisicamente aquilo, mas parece que aquilo nos aflige, e aí deixa eu te levar para uma dimensão diferente. Às vezes você acorda ruim, por causa de alguma coisa no mundo espiritual que aconteceu. E aí pode ser família, pode ser amigo, mas você não viveu aquilo, você não está no centro do problema, você não está no contexto do problema, mas pela fé você já vive aquilo. E aí a aflição vem, a tristeza vem, e aí você começa uma luta espiritual. Neemias foi exatamente isso. Ele recebe a notícia e ele diz: não pode. O que eles fizeram é a cidade do Senhor. Destruíram, queimaram, derrubaram os muros. E aí ele trabalhava, ele era quase que um braço direito do rei. Ele servia o rei. E aí num dia ele vai servir o rei. E o rei olha para ele. E o rei diz o seguinte: aqui começa a ficar legal o que eu falei para vocês. Olha o que o rei enxerga nele. Você está triste. Eu vejo que a sua aparência está diferente. O rei te conhece. Pegou aí? O rei te conhece. Você está trabalhando, você está fazendo. A aflição chega e é natural, irmãos. É natural a aflição chegar. É natural ficar cansado.
É natural ficar desgastado. É natural dizer, eu não vou conseguir. Somos de carne e osso. É normal, parece que o fim da linha chegou, que o teto, que não tem mais céu e a gente não consegue comunicação com o Senhor. Mas você continua aqui sentado, ouvindo a palavra, levantando a mão e cantando. Olha que coisa maluca, irmão. Por que acontece isso? Você já não está cansado, você já não está aflito, você já não está no final da linha, mas mesmo assim você vem para cá, aleluia. Mesmo assim você senta aí, você ouve a palavra, Deus fala contigo. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor ainda está sobre a tua vida, aleluia. É como se você viesse, entrasse aqui, sentasse, servisse o rei, aleluia. Olha que coisa linda a Bíblia, irmão, aleluia. Você está servindo, você está fazendo, você está trabalhando. Aí num dia diferente o rei resolve olhar para ti e dizer o seguinte: você está triste, você está triste, você está diferente. O que aconteceu contigo? Olha a intimidade, o relacionamento. Aí ele diz o seguinte: rei, eu ouvi que destruíram a cidade. Jerusalém foi derrubada. Não tem mais muros, as proteções da cidade caíram, as portas foram queimadas. Eu nunca fui lá, mas é a cidade dos meus pais. Eu estou assim por isso. Aí o rei olha para ele e diz: eu vou te autorizar a ir lá. Você vai pegar uma carta minha e eu vou te liberar para você ir lá e fazer o que tem que ser feito. O que você vai fazer? Eu vou reconstruir a cidade. Aleluia. Como assim, rapaz? Olha o tamanho da fé. É aqui que eu quero que você grave essa mensagem para você ficar durante a semana dizendo: peraí, eu vou conseguir porque a mão do Senhor está sobre a minha vida. Eu vou conseguir porque Ele está comigo. Eu vou conseguir, eu vou atravessar, a porta vai se abrir, eu vou passar pelo deserto, aleluia. Sabe por quê? Porque ele olhou para a cidade e ele disse o seguinte: peraí, está tudo destruído, tudo caído. O rei me enxergou, o rei viu que eu estava triste. Ele disse para eu: ei, irmão, peraí, isso aqui é Bíblia. O rei te achou, o rei te viu, ele disse que tu está triste, ele te pegou pela mão, e mais do que isso, ele disse o seguinte: vai para cima, eu te autorizo, aleluia. E a fé no teu coração foi tão grande que você disse o seguinte: não tem cidade, não tem muro, não tem porta, não tem demônio que vai impedir eu de chegar aonde Deus me prometeu chegar, aleluia. Oh glória. Um abraço e amandarás. Sabe o que é isso, jovem? Não existe nada impossível para aquele que crê no poder do Espírito Santo, aleluia. E se Ele te trouxe aqui, mesmo cansado e aflito, Ele está dizendo o seguinte: você vai reconstruir, você vai levantar, as portas vão estar de pé, não tem ninguém que vai impedir Deus de fazer o que Ele te prometeu. Então levanta a mão aí, enxugue as lágrimas, porque Ele te escolheu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh glória, oh glória, aleluia. Jesus é lindo, irmão. Aleluia. Ele não te escolheu para andar aflito de cabeça baixa. A aflição bateu, mas deixa aqui, porque o Espírito Santo vive aqui. Ele me escolheu para ir para cima e vencer. Não tem para ninguém. Se eu sou filho, se eu sou sacerdócio santo e nação eleita, eu vou para cima mesmo, eu vou alcançar mesmo. Por quê? Porque a mão dele ainda está sobre a minha vida. Ainda está, ó glória. Ele não te abandonou, campeão. Ele não te abandonou. Fabrício, mas tu fala porque tu não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu sei, cada um tem as suas lutas, as suas provas, as suas aflições, mas continue com ânimo, continue vindo para cá, continue sentando aí, continue levantando a mão, continue chorando mesmo, fraco mesmo, mas não pare a caminhada, continue.
Feche os seus olhos por alguns segundos. Feche. Converse com Ele. Abre o teu coração e mostre as tuas aflições para Ele. Ele quer que você diga: Senhor, eu não consigo sozinho. As minhas aflições, Senhor, estão me apertando. Abre o teu coração, porque hoje tu vai sair daqui com os teus muros reconstruídos para a glória e louvor do nome santo de Jesus. Ô Neemias, o que você vai fazer? Eu vou reconstruir. Como assim, rapaz? Tá tudo no chão. Eu vou reconstruir. Não tem jeito, Neemias. Tem jeito sim, por quê? Porque Ele está comigo. Ele não me abandonou, Ele está comigo. Vai acontecer. Neemias, olha, quem falou isso para ele, irmãos, foi quem estava fora e quem estava dentro. Olha que coisa maluca. Os amigos que foram com ele quando chegaram em Jerusalém, ele convidou. Neemias disse: eu vou para Jerusalém, eu vou chegar lá, eu vou reconstruir, bora, vamos. A hora que eles chegaram, alguns deles olharam e disseram: não tem jeito, a minha fé não é igual a tua, eu não vou para cima nada. Aí foram saindo alguns, mas alguns ficaram com ele. E aí quem estava de fora, de outros povos, chegaram e viram eles trabalhando. E quando viram eles trabalhando, especificamente 3, Sambalate, Tobias e Gesem, os 3 se aproximaram e disseram: ei, para essa construção. Olha o tamanho desse muro, rapaz. 7 metros de largura, rodeando uma cidade toda. Você não vai conseguir fazer. Olha o tanto de homem que você tem, meia dúzia de pedreiro e meia dúzia de servente. Não vai ter jeito, para com isso. Aí ele solta a frase: vai dar sim. Vai dar por quê? Porque Ele está comigo. Como assim? A mão dele está sobre a minha vida, vai dar. Neemias, não pira, cara. Você está maluco, não vai dar certo. Para essa empreitada aí. Quantas vezes alguém chegou para ti e falou isso? Abandona isso, rapaz. Isso não tem jeito. O que? Você vai conseguir? Não, para. Larga a mão. Isso não é para ti. Para com esse projeto, deixa de lado. O que? Ir lá no meio do shopping? Não, para com isso. Sábado à noite tem coisa mais para fazer. Ei, vai inventar outra coisa. Você diz: não, vai dar certo. Aleluia. Há quanto tempo você já está indo e não deu? Não, mas vai dar certo, calma aí. Não tem nada impossível para o Deus que eu sirvo. Não tem nada que não possa acontecer. Não tem nada que fuja das mãos e do olhar dele. Vai
acontecer porque eu sou filho, porque um dia ele me encontrou lá fora, porque um dia ele olhou para mim, porque um dia ele segurou a minha mão e deu um banho de sangue, porque um dia ele me trouxe para cá, e mesmo que eu tenha aflição, ele continua dizendo que está comigo. Ele continua dizendo: eu estou contigo, vai para cima, não pare, aleluia, vai dar certo. Ele não deu nem conversa, olha que coisa linda isso. Os três chamaram ele, a Bíblia diz que ele estava num patamar mais alto e disseram: ei, para, não vai acontecer. Ele diz: ei, vai acontecer sim, porque Deus está comigo. E pau, continuou fazendo. Sabe o que é isso? Fé. Ei, não vai acontecer esse projeto na tua vida. Ei, cuida da tua vida, porque Ele falou que vai acontecer na minha. Então, eu vou para cima. Ah, mas já faz tanto tempo, já faz 1, 2, 5 anos que você está aqui nesse lugar e não desenrola. Vai desenrolar sim, porque Ele me prometeu. Aleluia. Vai acontecer sim, porque Ele está comigo. Vai, na hora certa vai acontecer. Na hora certa vai. Sabe o que aconteceu? Vamos lá para frente um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Capítulo 6. É isso. Aqui eu quero concluir para você dar um glória a Deus bem alto. Capítulo 6. Procure aí o versículo 15. Se você ler antes de mim, eu acho que você já vai dar o glória a Deus. Mas eu vou ler do mesmo jeito. Versículo 6 capítulo 6 e versículo 15. A Bíblia diz o seguinte: o muro ficou pronto no 25º dia. Aleluia. Sabe quando o pedreiro vai na sua casa e você diz: ó, tem que fazer isso? Vai uns 3 meses para fazer. E aí leva 6. E ainda falta rejuntar os pisos ainda. A Bíblia diz que no 25º dia, menos de 1 mês, o muro estava de pé ao redor da cidade toda. É natural isso, irmão? Não pode ser. Ah, mas diz não pode ser. A mão de obra era muito pequena. Neemias colocou na frente dele aquele quem o escolheu. Aleluia. Vai acontecer porque ele falou que está comigo. Você está entendendo aí que as tuas aflições não vão te parar? Ah, Fabrício, ele me prometeu lá atrás. Te prometeu e as aflições têm te desanimado na caminhada? É normal. O que acontece é que hoje ele te trouxe aqui para dizer o seguinte: ele está contigo. Ah, então o muro vai ser reconstruído. Vai, e mais rápido do que você imagina. E aqui eu quero já profetizar de olhos abertos: o teu muro será reconstruído o mais rápido do que você imagina. 25 dias. Vá, está de pé. E aí, Neemias? Ainda falta as portas. Ele foi lá e colocou as portas. E a Bíblia diz que em um pouco mais de tempo, os inimigos ficaram aterrorizados, porque a obra que havia sido executada não foi uma obra por mãos de homens. A Bíblia deixa clara que a obra que foi executada foi com, olha aqui o que Neemias escreve, foi feita com a ajuda de Deus. Aqui ele está indicando o seguinte: ei, se fosse a gente não ia dar certo. Se fosse só pelas nossas mãos, ia ser anos e anos de obra. Mas não, Deus olhou e Deus disse: eu
vou colocar as minhas mãos e vai acontecer. O interessante de tudo isso é que quando eles concluíram as obras nos muros, aqui tem 2 pontos. O primeiro, esses inimigos aqui a gente pode mudar o contexto para aplicar nas nossas vidas. Não necessariamente o inimigo, mas aqueles que não acreditavam no projeto sobre a tua vida. Aqueles que olhavam e disseram: cara, não vai, segura a tua onda aí porque não tem jeito. E você sempre insistiu. Você sempre comprou a ideia de dizer o seguinte: cara, Deus me prometeu, foi Deus que falou comigo, vai acontecer. Pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Aleluia. Aí quando acontece, você diz o seguinte: o milagre chegou. Essas pessoas vão olhar e vão dizer: cara, isso aí é sorte. Você, não. Tem nada a ver com sorte. Tem nada a ver com sorte. Isso aqui é fé. Isso aqui é resiliência. Aleluia. Isso aqui é esperança naquele que me escolheu. Isso aqui é acreditar no projeto que Ele colocou nas minhas mãos um dia. Aconteceu, não por causa de mim, mas porque Ele está comigo. Aleluia. Tudo estava no lugar. E aí no capítulo 7 ele conclui. E ele coloca a cereja no bolo. Quando ele diz o seguinte: depois que o muro foi reconstruído e as portas estavam no lugar, aleluia, olha que coisa linda, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Hoje à noite eu não vou nem entrar nesse mérito. De repente outro dia a gente volta, outro avivo, a gente volta e continua daqui para frente. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Depois que ele pegou a tua aflição e ele controlou essa aflição, te mostrando e te provando que ele continua contigo, as coisas foram para os seus devidos lugares. Aleluia. Aleluia. Sabe que quando vem o milagre, o muro está reconstruído. Agora o que eu faço? Agora eu vou ajeitar cada coisa no seu lugar. Aleluia. Como assim, Senhor? Vai ter porteiro, vai ter cantor, vai ter levita, vai ter tudo certinho. Aleluia. Por quê? Porque eu te escolhi para viver o sobrenatural. Isso é mais do que vencedor. Então desfrute disso. Desfrute disso, Gabriela. Aleluia. Ele está te segurando. Ele está te trazendo para cima. Você está tendo um fôlego na superfície. E ele está dizendo o seguinte: continue nadando, continue caminhando, continue correndo, continue saltando, porque eu estou contigo. Eu não te desamparo, eu não te tiro de perto de vista, eu não tiro as minhas mãos de sobre você. Então vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima, porque os muros voltarão a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Oh, Jesus é bom demais, irmão. Se coloque de pé, fique de pé por gentileza. Vamos orar um pouco, vamos louvar, vamos adorar. Aleluia. Oramandes. Oh glória. Tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. É isso que Ele faz. É isso que acontece.